começando um culto online da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Congregação São Pedro de Tunas e Congregação Cristo de Segredo. Que bom estar com você neste momento, onde nós poderemos escutar a Palavra de Deus, meditar sobre ela, orar, louvar com vários hinos. Que esse seja um momento bom de reflexão e que nós possamos fortalecer a nossa fé. Convido que permaneça comigo até o final. Para a gente começar esse momento de culto, vamos então fazer a invocação do Deus Triuno. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos começar cantando o primeiro hino. O salmo indicado para este dia de hoje é o Salmo 148, onde queremos escutar com atenção. Aleluia! Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas. Louvem o Senhor, todos os seus anjos. Louvem-no, todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor, sol e lua. Louvem-no, todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor, céus dos céus, e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois Ele deu uma ordem e foram criados. Ele os estabeleceu para todo o sempre, fixou-lhes uma ordem que não será mudada. Desde a terra, louvem o Senhor. Louvem-no, monstros marinhos e todos os abismos, fogo e granizo, neve e vapor, e ventos fortes, que lhe executam a palavra. Montes e todas as colinas, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e todo o gado, animais que rastejam e aves, reis da terra e todos os povos, príncipes e todos os juízes da terra, rapazes e moças, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso. A sua majestade está acima da terra e do céu. Ele exalta o poder do seu povo, o louvor de todos os seus santos, filho de Israel, povo que lhe é chegado. Aleluia. Até aqui o salmo do dia de hoje. Te convido a juntar as mãos,
a fechar os seus olhos e vamos falar com Deus em oração. Deus vivo, teu grande poder é tornado conhecido principalmente ao mostrar misericórdia e piedade. Concede-nos autoridade de tua graça para nos agarrarmos às promessas e vivermos para sempre em tua presença. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos escutar a leitura do Antigo Testamento, que está registrada conforme o livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 1 até 15. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver esta grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra e levá-los para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Efeu e do Jubiceu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. E também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha e eu enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: ainda você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Assim como os israelitas adoravam o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, nós também continuamos adorando o único e verdadeiro Deus que existe, Jesus Cristo. Vamos cantar o próximo hino. Único que é digno de receber a
honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Queremos escutar também o evangelho deste culto, que é o evangelho registrado conforme Lucas, capítulo 20, versículos 27 até o versículo 40. Chegando algum dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se o homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão deste homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo, o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: Os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: Boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. Até aqui o evangelho que servirá de base para a nossa reflexão do dia de hoje. Te convido a confessarmos a nossa fé, a fé no único e verdadeiro Deus, a fé que nós confessamos nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Na certeza que Deus vive, que Jesus ressuscitou e vive, vamos cantar o próximo hino.
vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para morrer e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Nessa semana, provavelmente muitos de vocês que estão me assistindo foram em cemitérios ou, pelo menos, pensaram em ir, pensaram que tinham que ir, pois 2 de novembro foi feriado de finados, um dia dedicado à memória daqueles que nos antecederam e neste momento estão dormindo, já não estão mais neste mundo. É interessante ir no cemitério nesse dia e observar as pessoas que vão lá. Provavelmente, se você foi no cemitério no dia 2, lá você se encontrou com pessoas do seu ciclo de amizade, da igreja, irmãos na fé. Mas também provavelmente outras pessoas que um dia já foram cristãs, ou pelo menos que se diziam cristãs, que fizeram lá a sua primeira comunhão, a sua confirmação. Entretanto, não mais frequentam a igreja. Bem,
Pense nessas pessoas. O que será que elas foram fazer lá? Pergunta parece meia óbvia, mas cuidado, não se precipite. Antes de dizer que elas foram lá visitar seus parentes já falecidos, lembro vocês de um detalhe muito importante. Essas pessoas que não frequentam mais as igrejas cristãs, possivelmente, elas não acreditam na ressurreição dos mortos, na vida eterna, porque não exercitam esta fé. Se acreditasse de verdade, elas viriam à igreja, à casa de Deus. Agora, de novo, pense e responda para si mesmo. O que será que essas pessoas de fato foram fazer no cemitério? Nada mais, nada menos do que só ir lá em um local onde estão depositados os restos mortais de pessoas que um dia viveram, que deixaram de existir, porque, segundo as crenças dessas pessoas, os que já morreram não existem mais. O cemitério é o fim de tudo para elas. Assim como hoje existem pessoas que não acreditam em nada em relação à vida eterna, na época de Jesus não era diferente. Também existia pessoas que pensavam desta mesma maneira. E pior, essas pessoas se diziam até pertencentes ao povo de Deus, sem acreditar na ressurreição, na vida eterna. Esses eram os saduceus. No texto do Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 20, versículos 27 até 40, alguns dos saduceus chegaram em Jesus e lhes perguntaram sobre a vida eterna. Deram o exemplo de uma mulher que se casou com vários homens, mais especificamente 7. Esses eram todos irmãos e queriam saber qual deles seria o seu verdadeiro marido lá no céu. Jesus, mesmo vendo a hipocrisia da pergunta, pois visivelmente estavam tentando apanhá-lo em alguma contradição, Jesus o responde com toda a clareza e a verdade bíblica, reprovando o modo de viver, de pensar e de acreditar deles sobre a ressurreição. Jesus diz: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamentos, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é um Deus dos mortos, e sim dos vivos, porque para Ele todos vivem. Cristo, de uma forma carinhosa e amorosa, repreende os saduceus, que não acreditam na ressurreição dos mortos. Explica para eles, de fato, o que é verdade e, através da sua própria palavra, lhes dá aquilo que eles precisavam para se tornar dignos de também poder ir aos céus, ressuscitando no dia do juízo final. Bastava eles acreditarem em Cristo. Não sabemos se de fato essas pessoas que indagaram Cristo, se elas se arrependeram e creram de fato em Jesus como verdadeiro Deus. O que vemos é Jesus chamando-os ao arrependimento, e logo lá na frente ele se entregaria na cruz para salvar o pecador. Você que está me assistindo, as pessoas que não acreditam em Deus, Cristo morreu por todos nós, para que justamente tivéssemos uma vida eterna, onde não haverá mais morte, sofrimento, basta apenas crer.
E é esse o convite que Jesus faz no Evangelho de hoje. Não só aos saduceus, mas a todos nós. Crer no Deus de Abraão, Isaque e Jacó, no Deus dos vivos, porque para Ele todos vivem. Não existe mensagem mais consoladora do que esta, principalmente após os finados. Dia que com certeza nós nos lembramos com carinho daquelas pessoas que nos deixaram, mas que não estão mortas. Mas sim, elas vivem em Cristo Jesus. Ir no cemitério, seja no dia de finados, dia dos pais, dia das mães ou em qualquer outra data, sempre é aconselhável, pois assim conseguimos trabalhar o nosso luto e honrar a memória daquelas pessoas que amamos. Porém, lá no cemitério, é verdade que só encontramos lá os restos mortais de nossos entes queridos. Mas em Cristo Jesus temos a certeza de que iremos nos reencontrar um dia com todos aqueles que morreram na fé em nosso Salvador Jesus Cristo. Neste momento, as almas de todos os cristãos estão descansando, estão dormindo nos braços de Cristo. E um dia nós também estaremos com Jesus e despertaremos para a vida que não terá fim. Que Deus Espírito Santo guarde essas palavras de Cristo em nossos corações e que possamos a cada dia de nossa vida, junto com toda a criação, assim como diz o Salmo do dia de hoje, o Salmo 148, que nós possamos louvar e render graças ao seu santo nome. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Na certeza de que estamos ao lado de Jesus, vamos cantar o próximo hino. Meu Jesus, não deixarei, pois só Ele é minha vida. Falta alguma sentirei, animado irei à lida. Mesmo tendo de sofrer toda dor e até morrer, meu Jesus, não deixarei, pois não há melhor amigo. Nele eterna luz terei, sendo meu divino abrigo. Na desdita e no pavor me conforta o meu Senhor. Meu Jesus, não deixarei, perseguido pelo mundo, mesmo assim não temerei. Resta aquele amor profundo que me teve o meu Jesus ao me resgatar na cruz. Meu Jesus, não deixarei, acusando-me o pecado. Eu em paz confessarei o Cordeiro imaculado. No seu sangue me lavou, toda a culpa perdoou. Meu Jesus, não deixarei,
na minha hora derradeira, os meus olhos fecharei e a alegria verdadeira lá nos céus vou desfrutar, pois com Cristo irei morar. Meu Jesus, não deixarei, como não me tem deixado. Isto e nada mais crerei, de Jesus sou bem amado, e Ele a vida me conduz, vivo e morro com Jesus. Te convido novamente para falarmos com Deus em oração. Portanto, junte as suas mãos, feche os seus olhos, incline a sua cabeça e vamos orar. Ó Senhor, Deus Espírito Santo, que procedes do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho és o único Deus verdadeiro e eterno, a garantia e a promessa da nossa herança. És o Espírito da vida, da verdade e da graça. Por ti são confortados todos os que choram, e somente tu és capaz de nos guiar na verdade. A ti adoramos, glorificamos e damos graças pelas tuas maravilhosas dádivas e pelos teus extraordinários favores. Agradecemos-te especialmente por continuares derramando o teu poder sobre a tua igreja, por meio da palavra e dos sacramentos, efetuando a tua obra em nós. E como, por nossa própria razão ou força, não podemos crer em nosso Senhor Jesus Cristo, nem vir a Ele, rogamos-te que nos ilumines com os teus dons e nos capacite a entender corretamente a palavra da verdade. Faze com que compreendamos tanto o tamanho de nossas transgressões, como a abundância das misericórdias de Deus. Envia Jesus Cristo para que habite em nosso coração e concede-nos paz de consciência e consolo sem fim. Dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Dá-nos confiança em tuas promessas para que sejamos libertos do medo e da escravidão do pecado e que nos alegremos com o teu consolo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, é que te pedimos e oramos conforme Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebe a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Obrigado por sua participação até o final deste culto. Quero deixar apenas alguns avisos da agenda de cultos das nossas igrejas. Aqui na congregação São Pedro de Tunas, nós teremos culto nesta próxima quinta-feira, dia 10, às 19h30, e também domingo, dia 13, às 9 horas da manhã. Na congregação Cristo de Segredo, teremos culto no sábado, dia 12, às 17 horas da tarde. Sem mais, desejo a todos vocês um bom e abençoado final de semana. Fiquem com Deus e vamos cantar no último hino, e que assim seja. Que Deus nos guarde pelo seu poder.
vos guarde pelo seu poder, protegidos, abençoados, desfrutando seus cuidados. Deus vos guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde para o seu louvor, consolados e contentes, achegados sempre aos crentes. Deus vos guarde para o seu louvor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz. Deus vos guarde sempre em seu amor, no trabalho glorioso, para o dia venturoso. Deus vos guarde sempre em seu amor, pelo seu poder e no seu amor estaremos todos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, ó, que Deus nos guarde em sua luz.